Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos finalizar então os nossos métodos de localização industrial. Esta daqui é a aula 3 do curso de Projeto de Fábrica e Arranjo Físico. Na primeira parte nós discutimos um pouco sobre ferramentas técnicas mais simples de localização e agora nós vamos verificar então duas técnicas complementares, né, de todo aquele conteúdo. A primeira técnica é um modelo de programação não linear, tá? Então ele é uma abordagem um pouquinho mais complexa, baseada em métodos de otimização, ok? Mas nós vamos verificar como implementar isso daqui diretamente em planilha, certo? E aí nós vamos verificar esse outro método aqui chamado de processo hierárquico analítico, que está dentro de métodos multicritérios. Bem, primeiro, por que nós chamamos de programação não linear? Qual que é a real diferença, né, do termo programação linear e programação não linear? Bem, nós podemos apontar aqui então, por um exemplo, uma questão chamada função objetivo. Ok? Bem, essa função objetivo é a função que nós queremos, por um exemplo, maximizar ou minimizar, né? De forma a obter, por um exemplo, um máximo lucro, um mínimo custo, uma máxima satisfação, uma mínima distância, né? Então, essa função aqui, quando você está falando sobre programação não linear, ela pode ser uma função não linear aqui. Quando é programação linear, ela é exclusivamente linear. E nós também temos um grupo de restrições que podem estar atreladas a esta função, né, que restringem a busca desta função, ok? Em programação linear, tanto a função objetivo como restrições, elas são obrigatoriamente lineares, tá legal? Bem, na não linear nós podemos ter uma função objetivo não linear e restrições lineares, nós podemos ter uma função objetivo linear, restrições não lineares, ou nós podemos ter tanto a função objetivo como restrições não lineares. Este modelo aqui, então, nós vamos ver aqui que não vamos trabalhar com restrições a princípio, mas podem ter modelos com mais de uma instalação em que seja necessário colocar algumas restrições, né? Então não vai ser o caso desta aula aqui, ok? Nós vamos trabalhar com um modelo de programação não linear apenas com uma função objetivo não linear, que será minimizada, ok? Qual que é o objetivo, então? Basicamente é minimizar a função objetivo Esta função objetivo, na realidade, ela é minimizar a soma das distâncias ponderadas entre a tua nova instalação e todos os pontos de atendimento, certo? Então, o que acontece nesse caso aqui? Esse modelo de programação não linear pode ser aplicado em problemas com características em que eu não tenho alternativas, né? Então, o nosso método, por um exemplo, do centro de gravidade, o que acontecia lá? Nós não tínhamos nenhuma alternativa, na verdade, ele encontrava um ponto ali com as coordenadas x e y, onde a sua nova instalação seria colocada. Nesse caso, seria a mesma coisa, as mesmas características, né, do problema, mas ele utiliza uma técnica diferente para encontrar esse ponto XY aí, ok? Bem, quais são as distâncias mais comuns utilizadas para esse modelo aqui? Bem, duas bastante conhecidas, né? A distância euclidiana, que vai ser o nosso caso, e também a distância de Manhattan. Certo? Qualquer
uma das distâncias poderia ser aplicada para esse modelo. Nós vamos trabalhar aqui nessa aula apenas com a distância euclidiana. Então, o que nós pretendemos com esse modelo de programação não linear? É minimizar esta função objetivo, né? Verifiquem que essa função objetivo ela não é uma função objetivo linear, porque nós temos aqui raiz, está levando ao quadrado aqui os nossos termos, né, nossas variáveis aqui, ok? Então, o que nós temos basicamente de parâmetros aqui e identificação de variáveis para esse probleminha aqui, né? Nós temos esses índices I aqui, então ele é o conjunto de pontos de atendimento, então nós temos que verificar os nossos pontos de demanda, por exemplo, onde estão os nossos clientes ou de repente os nossos fornecedores, as nossas lojas para atendimento, né? Então nós temos uma variação de 1 até N lojas que a gente pode colocar aqui para incrementar nessa nossa função objetivo. Nós temos um peso desse ponto de atendimento, né? O que é basicamente esse peso aqui? Nós poderíamos colocar aqui como uma demanda atrelada a esse peso aqui. Tá? Nós poderíamos colocar como a população, por um exemplo, o número de viagens, né, que nós temos para aquele ponto. Então, tudo isso daqui ele pode ser colocado como peso, favorecendo um determinado local de atendimento. Ok? Bem, nós temos então X, I, que é a abscissa do ponto de atendimento I. Então, para cada loja, para cada ponto de demanda I que nós temos, né, nós vamos ter uma coordenada em X, então isso daqui é dado, ok? Da mesma forma que o Y lá, ele também vai ser dado, da mesma forma como foi em método de centro de gravidade, no método de centro de gravidade. E também nós temos as nossas variáveis X asterisco e Y asterisco aqui, né? Então, essas duas aqui serão as nossas variáveis, ok? Então, o nosso modelo, a resposta, ele vai retornar qual que é o valor de X e qual que é o valor de Y. E como que ele vai fazer isso basicamente? Ele vai aplicar um algoritmo, né, que pode trabalhar com modelos de programação não linear. Não é a intenção ensinar para vocês como que resolve esse algoritmo em si. Nós vamos implementar apenas o modelo e a própria planilha ela vai retornar um resultado com o algoritmo já pré-implementado, ok? E aí nós temos a resposta aonde vai ser colocado essa nova instalação de acordo com o retorno desse valor de X e deste valor de Y. Bem, lembrando aqui do nosso exemplo, vocês têm aqui aquele mesmo exemplo, né, das lojas. Nós temos um armazém que vão atender essas 3 lojas. A gente quer saber aonde vai ser colocado esse armazém, quais são as coordenadas X e Y que esse armazém vai ficar, de modo a atender estas 3 lojas. Cada uma das lojas tem uma venda semanal, né? Quantidades despachadas em unidades, então isso daqui vai caracterizar como um peso para nós aqui. Perfeito? Bem, aplicando então, como nós não temos um modelo matemático com restrições, apenas trabalhando com essa nossa função objetivo, como que nós poderíamos então aplicar, né, esta função objetivo para o nosso modelo matemático, para o nosso problema aqui, né? Então, pensando aqui que nós temos as lojas e aqui 1, 2 e 3, né? Então nós podemos colocar aqui qual que é o nosso vamos primeiro desmembrar, né, essa parte aqui.
Então aqui está a nossa função objetivo, né? E a gente pode então implementar esta função objetivo. Vamos trabalhar com o nosso Excel. Ok? E nós precisamos, para resolver esse problema aqui, então, uma extensão chamada Solver. Ok? Para resolver esse tipo de problema, não necessariamente vocês precisam apenas do Excel. Vocês podem aplicar em vários outros softwares ou linguagens de programação que podem auxiliar vocês nesse tipo de problema. Tá legal? Então vamos implementar esse modelo matemático dentro do Excel Solver. Então, pessoal, nós temos aqui esta tabela que eu configurei para a gente aplicar então o modelo de programação não linear aqui, ok? Utilizando um algoritmo já pré-implementado que nós temos no Excel, na extensão Solver, ok? Bem, como que a gente vai fazer isso então? Primeira coisa, nós temos que fazer a tradução dessa função objetivo em uma única célula, porque o Solver vai entender que tem que minimizar uma função, né? E essa função tem que ser uma célula única. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer então loja por loja primeiro, né? Então nós vamos ter aqui o peso da loja 1, então vai ser igual o peso da loja 1. Isso daqui eu vou arrastar essa fórmula depois, né? Então a gente vai fazer essa configuração, multiplicar por raiz, tá? Bem, o que eu tenho que fazer? O x1 menos, aqui está apenas uma célula com fundo amarelo, né? Então aqui eu não tenho nada porque na realidade o algoritmo vai me retornar qual que é o melhor x, né, para esse cenário aqui, de acordo com o algoritmo ali, tá? Então eu vou selecionar essa célula e como essa célula x aqui, que é esse x asterisco, ela vai ser comum para todas as distâncias, eu posso clicar em F4 para travar essa célula e vou elevar ao quadrado. Ok? Menos, perdão, vou abrir parênteses, y1 menos y asterisco, vou travar com F4, fechei, ao quadrado, e aí eu fecho a raiz. Então essa daqui é a minha distância, considerando x igual a 0 e y igual a 0, porque como não tem nenhum valor aqui, ele considera como 0. Posso arrastar essa fórmula para essas outras duas células. Então eu tenho aqui essa característica, percebam que eu estou utilizando as mesmas variáveis aqui, eu só mudei esses parâmetros, né? E aqui da mesma forma, mantive as variáveis, mudei esses parâmetros aqui. Ok? Então eu tenho que minimizar a soma de todas essas distâncias ponderadas, ok? Então é só eu somar essas três distâncias aqui, tá? Ponderadas. E aí, o que eu posso fazer então? Será que 0 e 0 vai ser a minha melhor alternativa, né? Então a intenção dele é fazer com que isso daqui seja minimizado. Então como que nós podemos fazer isso? Dados a extensão Solver, vocês precisam instalar isso daqui como um suplemento do Excel. Então abrimos Solver aqui. O que nós temos que fazer então? Na realidade deixa eu só redefinir tudo. Então, qual que é a minha função objetivo? Eu vou definir meu objetivo que está nessa célula aqui, né? Eu quero minimizar esta função objetivo, alterando quais células? Quais são as minhas variáveis? Vou arrastar para selecionar essas duas aqui, x asterisco e y asterisco, ok? Vou tirar essa opção aqui para não colocar minhas variáveis não negativas, tá? Pode ser que em algum momento vocês precisem ter variáveis negativas, por um exemplo, se vocês estiverem trabalhando com latitude e longitude a nível Brasil, né, nós temos valores negativos, então vocês não podem delimitar que elas sejam variáveis maiores do que 0. Né? Então vou mandar resolver utilizando essa mesma opção aqui, porque é um modelo não linear. Mandando resolver, eu vou obter então este resultado aqui. Ou seja, ele basicamente é 10 e 6. Né? Então ele vai ficar basicamente em cima da minha loja 3 aqui. Então, pessoal, como resultado aqui, verifiquem, comparado com o nosso modelo que nós tínhamos aqui do centro de gravidade,
percebam, né, que nós temos uma resposta bem diferente quando nós implementamos pelo método de programação não linear. Basicamente, né, o nosso novo armazém ele acabou caindo justamente em cima dessa loja 3, justamente por causa do peso, né? O peso 36 unidades despachadas teve uma influência muito maior no resultado desse modelo aqui, né? Então, esse modelo não linear, ele teve uma resposta bem distinta do centro de gravidade, ok? Tem o certo e o errado? Não, né? São duas abordagens diferentes de trabalhar com problemas da mesma característica, ok? Então vamos verificar o próximo método, que é o processo hierárquico analítico, né? Bem, ele faz parte dos métodos que nós chamamos métodos multicritérios, ok? Basicamente, o que é um método multicritério? Tem algumas características que nós podemos apontar aqui, né? Eles consistem em conjunto, né, de métodos, modelos, ferramentas que vão ajudar um processo de tomada de decisão. Então, ele ajuda tomadores de decisão a organizar e sintetizar algumas informações, né? Então, você pode organizar e sintetizar informações sobre algumas localidades e alguns fatores, alguns critérios que vocês estão considerando, né? A intenção é de que vocês organizem essas informações, né? Para que vocês tenham uma maior confiança. Tá? E como que essa confiança vai acontecer? Na realidade, você tenta minimizar o potencial de arrependimento de uma determinada decisão, baseado em algum método que você consiga organizar e sintetizar informações, critérios, scores, questões quantitativas, qualitativas, dentro de uma ferramenta que possa te dar subsídio na sua escolha, né? Então, você tenta minimizar o potencial de arrependimento, tá? Ok? Bem, por que eu escolhi o método AHP? Vocês poderiam ter uma disciplina totalmente dedicada a métodos multicritérios. Nós temos o HP, Prometê, Electre, Malt, TopSys, nós temos vários e vários métodos que poderiam auxiliar vocês, né, nessa tomada de decisão. Bem, eu escolhi basicamente o HP porque ele é um método simples, né, para aplicação. Tá? Ele é relativamente simples comparado com vários outros métodos. Ele é de fácil compreensão. E a gente pode também fazer uma comparação, né? De critérios. Então a intenção dele é trabalhar com comparação pareada de critérios. Então você verifica par a par, né? Faz um julgamento sobre a importância de um critério sobre o outro, né? Verifica se esse julgamento é coerente para tentar estabelecer os pesos que cada um dos critérios ou cada um dos fatores ele tem, né? E a partir daí então você faz uma soma, né, do que você tem de score ou de informações quantitativas para tentar tomar a melhor decisão baseada com peso nesses critérios aqui que você elabora num julgamento inicial, ok? Bem, então você precisa, primeira coisa, para fazer esse julgamento, de uma escala fundamental de SAT, que é o pesquisador que propôs este método AHP, ok? Então você pode
colocar, por um exemplo, na comparação do fator A em relação ao fator B. Se você colocar 1, você está afirmando, né, que esses dois fatores, essas duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. Se você fala, por um exemplo, né, que o fator A ele é 5 vezes mais importante do que o fator B, então você está afirmando, né, que a importância é bem maior, é uma importância essencial já relativa a de A em relação a B. Né? E aí também nós temos a questão da reciprocidade. Né? Se nós afirmamos que A é 5 vezes mais importante do que B, então B é 1/5 da importância de A. Ok? Então nós temos que fazer essa reciprocidade para montarmos uma tabela de julgamentos. Ok? Então vocês podem utilizar qualquer um desses valores aqui para tentar estabelecer a ordem de importância de um critério sobre o outro. Então vamos utilizar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro esse nosso método aqui. Nós temos um objetivo que é encontrar a melhor localização para a instalação de uma indústria, né? Um objetivo simples que casa com a nossa ideia. Métodos multicritérios, eles podem ser aplicados para qualquer área do conhecimento, basicamente, né? Tudo que envolva alguma escolha e você tenha alternativas e fatores a serem considerados, você consegue de alguma forma quantificar isso e aí fazer o julgamento e as escolhas de forma a minimizar o arrependimento, ok? Bem, quais são os critérios ou os fatores associados a esse meu problema aqui, a essa instalação dessa nova indústria? Tá? Os acessos, né? Então estradas aqui eu coloquei como A, né? Para tentar botar uma identificação. Mão de obra, disponibilidade, que é igual a M, e custos, incentivos fiscais, terrenos, etc., igual a C. Tá? Esse exemplo, pessoal, é só para mostrar uma forma bem simples de aplicação. Não é a nossa intenção aqui verificar formas mais complexas da aplicação do HP e nem em problemas muito grandes nesse momento. Ok? Alternativas que nós temos então. Esse método ele precisa das alternativas, assim como nós tínhamos na ponderação qualitativa e também nós tínhamos em centro de gravidade. Ok? Então nós temos aqui Londrina, Foz do Iguaçu, Guarapuava como alternativas. Eu vou avaliar esses 3 critérios, estabelecer uma importância entre eles, que eu tenho, né, verificando par a par, e aí depois eu vou verificar os scores que nós temos aqui dessas alternativas para cada um destes critérios, ok? Bem, mas para formatar esse peso então, nós temos que colocar essa comparação par a par. Então, como informação inicial do problema aqui, nós temos um score, tá? Esse score aqui, é claro, não precisa ser necessariamente um score, né? A gente está tendo uma ideia mais simplificada, mas nós poderíamos já obter esse dado quantificado, né, de forma direta e não de forma subjetiva. Então, a questão relacionada a acessos nós poderíamos quantificar de alguma forma, mão de obra, trabalhar com um número de técnicos, por um exemplo, numa determinada cidade, numa determinada região, enfim, né, tentar trabalhar diretamente com esse valor quantificado, né, com este critério quantificado. Ok? E não estabelecido um score. A gente fez isso daqui só para simplificar. Tá? Então nós temos as alternativas, Londrina, Foz do Iguaçu e Guarapuava, e verificamos aqui por um exemplo que o score de acessos para Londrina é 7, para Foz do Iguaçu é 8 e Guarapuava 6. O score de mão de obra 8 para Londrina, 8 para Foz do Iguaçu e 7 para Guarapuava. O custo, Londrina é 6, Foz do Iguaçu 4 e Guarapuava 9. Ok? Bem, primeira coisa que nós temos que fazer é não pensar nesses scores aqui. Por quê? Primeiro, nós temos que estabelecer o peso desses critérios. Tá? Não é um peso que nós vamos dar de forma subjetiva, diretamente como nós fizemos em ponderação qualitativa. Primeiro, nós temos que julgar uma importância verificando par a par esses critérios aqui. Então verifiquem o seguinte, nós temos aqui um julgamento que eu fiz aqui de forma bastante simplificada,
É claro que quando nós estamos analisando o par sobre os mesmos critérios, né, por exemplo, acesso e acesso, ele tem que ser essa importância 1 porque tem que ser a mesma importância, né? Então percebam aqui por um exemplo que a mão de obra ela é 3 vezes mais importante em relação, mão de obra aqui é 3 vezes mais importante do que acesso. Então, pela teoria da reciprocidade, o que acontece? Acesso tem 1/3 da importância de mão de obra, ok? Custos, 5 vezes mais importante do que acesso, ok? Então, os acessos têm 1/5 da importância do custo, tá? E aí nós fazemos a mesma análise para todos os pares de critérios, ok? Por que nós temos que fazer esse julgamento dos critérios, tá? Esse julgamento é interessante porque pode ser que em algum momento a gente tenha algum conflito, né? Alguma coisa que não case, né? De forma normal, sendo que parece que tem um julgamento de uma forma equivocada. Então, você está falando, por um exemplo, que mão de obra é mais importante que acesso, custo é mais importante que acesso, então você não pode falar que mão de obra é mais importante do que o custo, certo? Ou pelo menos quando você verifica essas ordens aqui, né? Pode acontecer, isso é fácil você fazer, é fácil você aplicar essa análise quando você tem poucos critérios, mas quando você já tem muitos critérios pode ficar um pouco confuso, então tem que verificar se faz sentido, se está coerente esse julgamento dos critérios e pela ordem que você estabeleceu pela escala SAT aqui. Bem, primeira coisa que nós temos que fazer então é fazer uma análise sobre o peso relativo que nós temos desses critérios. Como que a gente faz esse peso relativo aqui, basicamente, né? Nós temos que encontrar o autovetor. Tá? Como que a gente encontra esse autovetor, que nada mais é do que a média geométrica da nossa importância, né? Eu vou então pegar essa minha linha aqui que eu fiz desse julgamento, né, dA para todos os outros critérios. Então eu vou pegar aqui, é o produto, né, que você tem nesses critérios, elevado a 1 sobre n. O que é n então? N vai ser igual ao número de critérios que eu estou avaliando, nesse caso aqui, n igual a 3, ok? Então eu vou ter para este caso aqui 1 multiplicado por 1/3 multiplicado por 1/5 elevado a 1/3 ou raiz cúbica, né? Poderia ser aqui também, ok? Vou fazer a mesma coisa para cá, então vai ser 3 multiplicado por 1 multiplicado por meio elevado a 1/3 e aqui 5 multiplicado por 2 multiplicado por 1 elevado a 1/3. Ok? E aí eu vou obter então este autovetor. Vou obter esse 0,455, 1,14447, 1,1447, e aí eu vou ter 2,1544 aqui, ok? Obtive esse autovetor, então ele já me caracteriza um peso, né, que eu tenho para os meus critérios, ok? Ele é bem diferente então da ponderação qualitativa, por um exemplo, né? Só que eu quero normalizar esses pesos, né, que a soma seja 1. Então o que eu vou fazer? Cada um deles ali eu vou dividir pelo total, né, que é aqui, então eu tenho a soma, né, desse autovetor aqui, e aí então eu tenho um autovetor normalizado. Ok? Tudo bem? Bem, o que nós podemos já verificar aqui com essa situação? Vou pegar esse marca-texto, esse é o nosso autovetor normalizado, então ele vai caracterizar os nossos pesos. Tá? Eu tenho este peso para acessos, eu tenho este peso para mão de obra e este peso para custos. Ok? E eu pergunto então, qual que é o nosso critério mais importante? Aqui nós temos então os custos
sendo como o critério mais importante, ok? Então esse daqui é o mais importante, de acordo com o julgamento que nós fizemos. Ok? Bem, será que esses pesos que nós encontramos aqui, todo esse julgamento que nós fizemos, ele está coerente? Eu não tive nenhuma decisão equivocada, nenhum peso equivocado aqui? Para isso, então, nós vamos ter que continuar, né, com essa etapa de julgamento dos critérios. Bem, a gente então verifica se está coerente esse nosso julgamento. Para isso, a gente precisa do nosso alto valor, que nós encontramos como lambda max, certo? O que basicamente vai ser o lambda max aqui? Ele nada mais é do que a multiplicação deste vetor linha, da soma aqui desses critérios, né, para cada uma dessas colunas. Então, somando isso daqui, eu vou ter 9, eu vou ter 3,3333 aqui um dízimo, somando esta coluna, os valores dessa coluna, e aí para o custos vou ter 1,70, ok? Bem, vou pegar então esse vetor linha e multiplicar por este vetor coluna, ok? Então o meu lambda max, ele será aqui eu vou ter um valor aproximado de lambda, então, de 3,004. Esse aqui é o valor aproximado, ok? Por que eu preciso desse alto valor aqui, desse lambda max, basicamente? Eu preciso, então, para calcular o índice de coerência que vai ser necessário para calcular a razão de coerência. E aí sim nós podemos verificar se todo aquele nosso julgamento da importância, daquela matriz de importâncias lá, ele está coerente ou não, ok? Então vamos para essa nossa análise do índice de coerência. Então, com o lambda max, nós podemos calcular o índice de coerência. Esse índice de coerência ele vai ser, então, o meu lambda max, que é 3,004 menos n, que é 3, divididos por 3 menos 1. E aí será igual a 0,002. Por que eu preciso desse índice de coerência? Para gerar, então, a nossa razão de coerência, que é o índice de coerência 0,002 sobre um índice randômico. O que é esse índice randômico? Ele é um índice tabelado que depende do número de critérios que está sendo avaliado. No nosso caso é 3, então nós temos 0,58 como um índice randômico, ok? Então, essa divisão nós vamos ter 0,0034, tá? Bem, o que esse valor quer dizer? Se o nosso RC, que é a razão de coerência, for menor ou igual do que 0,1, SAAT fala então que é coerente o julgamento, certo? Ou seja, nós não fizemos nenhuma contradição ou algum equívoco nos pesos, nos julgamentos lá na nossa matriz critério por critério, ok? Se o nosso valor RC tivesse dado maior do que 0,1, então nós teríamos que voltar lá para o início naquela matriz de julgamentos e rever todos os julgamentos que nós fizemos. Então, com isso daqui, nós podemos afirmar o seguinte, que o julgamento dos critérios está
coerente. Então, a partir daqui, nós podemos prosseguir para o passo 2, que é verificar de fato a nossa melhor opção. Bem, como eu falei, nem sempre ele vai vir um score, né? Na realidade, quase nunca ele virá com esse score aqui, que é um score já normalizado. Nós vamos normalizar ele, né, de forma a simplificar um pouco algumas coisas, né? Mas porque você pode ter custos comparado com distância, comparado com várias outras coisas que não fazem parte da mesma unidade de medida, então vocês devem fazer a normalização dessa essa aqui. Ok? Então, fazendo essa normalização aqui dessas tabelas, dessa tabela aqui, vamos colocar então agora essa tabela normalizada, né, dos scores. Então, eu vou ter Depois que nós normalizamos, então, nós podemos fazer o quê? Fazer o produto, né, entre esses pesos e cada um destes valores normalizados, ok? E fazer a soma para cada um de forma separada, né? Para cada uma das cidades em potencial. Então, eu vou ter o meu vetor decisão com o valor final nessa tabela aqui. Como que eu vou fazer isso, então? Esse peso multiplicado, né, esse peso aqui, lembrem que foi lá da nossa tabela de julgamentos, né, de aquele autovetor normalizado, né, então isso daqui configurou o nosso peso. Eu vou então fazer o quê? Multiplicar esse peso por esse score aqui normalizado, somar com esse multiplicado por esse, soma com esse multiplicado por esse, e aí eu vou obter uma decisão final, um valor final na realidade, né, que vai ser 0,3275, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, eu vou ter então 0,2716, e aqui eu vou ter 0,4008, ok? Então, pensando nessa última tabela, o que eu vou ter? Qual que é a minha melhor cidade? O que eu vou ter que fazer? Verificar qual que é o maior valor nesse vetor decisão. Qual que é o maior valor? Esse daqui, ok? Então, o que acontece? Eu tenho que Guarapuava é a melhor localização. Ok, pessoal? É claro que esse método aqui ele pode ser mais complexo dependendo do número de critérios e subníveis que vocês têm desses critérios, que nós não vamos entrar nesse assunto aqui. Tá legal? Muito obrigado, então, e até a próxima aula.